Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a gastroenterologista Maíra Martins Cruz. Maíra, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Prazer, João. Obrigada pelo convite aí. Maíra, essa questão de estômago, de gastro, é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida? Bastante, né? Hoje é muito frequente o problema de estômago, ainda mais com o nosso hábito de vida que é muito desregrado, né? Então, hoje em dia é muito mais frequente, cada vez mais frequente. Hoje, gastrite e úlceras são os problemas mais comuns quando se pensa em estômago? Olha, com certeza a gastrite e a doença ulcerosa são uma das queixas mais frequentes no consultório, né? Junto com a doença do refluxo, são as 3 queixas mais comuns. Se eu tivesse que escolher uma, a principal seria a doença do refluxo. O refluxo. Isso. Hoje, a gastrite e a úlcera, qual que é a diferença? A gastrite ela é uma inflamação do estômago, então é uma inflamação mais superficial. Já a úlcera é uma inflamação mais profunda. Ela não acontece só no estômago, pode acontecer no esôfago, no intestino, no duodeno e pode complicar com sangramento, perfuração, então é mais grave. Em relação à gastrite, a úlcera é muito mais grave. Se a pessoa não cuidar... Tem que cuidar, né? Buscar o fator de risco, tirar o fator de risco e tratar com as medicações que a gente tem cada vez mais modernas e o tratamento cada vez é mais fácil. No caso, é a alimentação? Também, alimentação, né? Os principais fatores de risco para o aparecimento de úlcera são principalmente o uso inadvertido de anti-inflamatório, né? Que muitas vezes a pessoa, tô com uma dor, tô com algum problema, toma o anti-inflamatório por conta própria, né? Então esse é o principal fator de risco para o aparecimento de úlcera, junto com a infecção pelo H. pylori, que é muito comum, uma bactéria que a gente tem no estômago. Então, esses são os principais fatores de risco, mas etilismo, tabagismo, o fumo, que é muito frequente, então várias coisas do nosso cotidiano que a gente tem que correr atrás de melhorar mesmo. O que a pessoa sente? Quando tem gastrite e doença ulcerosa, normalmente os sintomas são similares, né? Dor de estômago, queimação, pode ter piora pós-alimentar, né? No caso da úlcera, a gente também pode, que nem eu falei, pode ter sangramento, né? E pode ter também azia. No caso do refluxo, tosse seca, rouquidão, dificuldade para engolir, sintomas de regurgitação e até mesmo não ter nenhum desses sintomas e ter só uma eructação, presença de arrotos mais frequentemente. Então, tem vários sintomas, né? Que podem acontecer. Se a pessoa não cuidar, pode chegar um caso de ter que fazer uma cirurgia? Pode, né? Assim, no caso do refluxo, normalmente o tratamento é clínico, né? A maioria das pessoas respondem bem ao tratamento clínico. No caso da úlcera, como hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior no diagnóstico, então a gente acaba reconhecendo precocemente e tratando precocemente, né? Mas pode complicar. Quando complica com perfuração, aí a indicação mesmo é cirúrgica e não tem como escapar. Estômago, sempre com medicamento. Se a pessoa tem um problema no estômago, ela vai ter sempre que conviver com o tratamento? Período de melhora? No caso do refluxo, assim, a gente não tem esse conhecimento, né? Mas a doença do refluxo é uma doença crônica. Então, às vezes a gente faz um ciclo de medicação, a pessoa fica super bem. Hoje em dia a gente sempre tenta tirar a medicação do paciente, né? Então, poxa, fiquei bem, vou tirar a medicação. Mas a pessoa não tem esse conhecimento de ser uma doença crônica. Então, pode ser ali, passou 1 ano, 2 anos, a pessoa volta a ter sintoma e a gente precisa fazer um novo ciclo de medicação. Mas em relação não é a parte do estômago, gastrite, quando a gente trata um H. pylori, a gente consegue resolver melhor o problema. É mais realmente a questão do refluxo que a gente tem que conviver, sempre mudar o estilo de vida, né? Então, lutar contra sobrepeso e obesidade, né? Tentar perder peso, fazer atividade física, ter aqueles hábitos alimentares saudáveis, se possível não ingerir líquido durante a refeição. Se tem os sintomas de regurgitação, sintomas pós-alimentares, levantar a cabeceira da cama para dormir, não deitar logo após a refeição e evitar os alimentos mais comuns de causar os sintomas, né? Que a gente sabe que é café, chocolate, frituras, resumindo, tudo que é gostoso, né? Tudo que é bom a gente tem que... Eu conheço bem essa história do refluxo aí. Aí eu te pergunto uma coisa, a tosse e o refluxo? Muito comum a pessoa às vezes
Tem uma ligação. Tem gente que só tem um sintoma de refluxo, a tosse, e não tem nenhum outro dos outros sintomas. Aí fala, poxa, eu vou procurar o pneumologista, vou procurar o otorrino e não consegue resolver o problema. E aí realmente é o refluxo, né? Então o tratamento do refluxo com esses sintomas que não são os clássicos é até mais difícil de tratar. Sempre tem que procurar ajuda de um profissional e visitar um gastro. Isso. Visitar, assim, descartou a causa mais comum de tosse, né, que é realmente procurando esses especialistas, procurar o gastro, que pode ser refluxo, sim. Na endoscopia, vocês conseguem fazer um panorama dessa questão, né? A endoscopia é o primeiro exame, né, que a gente faz na suspeita dessas doenças, né? Existem até, difícil falar, mas existem pacientes que não têm alteração da endoscopia, porque não é obrigatório ter alteração da endoscopia para ter o diagnóstico de refluxo. É um conjunto, né? Os sintomas clínicos, a endoscopia, a resposta à medicação, então é uma avaliação global. No caso, outro exame também que vocês fazem é para identificar o câncer de intestino. Isso é uma coisa que está se tornando comum hoje, esse exame? Olha, o rastreio de câncer de intestino todo mundo deve fazer, né? Então, que nem a mulher faz o Papa Nicolau, faz o rastreio para câncer de mama com mamografia, ultrassom, o homem faz o de próstata, todos nós devemos fazer o de intestino. Então, todo mundo, a partir dos 45 anos, deve fazer colonoscopia para rastreio de câncer de intestino, câncer de cólon. E quem tem histórico familiar deve iniciar até antes dos 45 anos. Tá, joia. Queria agradecer a sua participação, as suas informações hoje sobre essa questão do estômago, que com certeza a gente vai voltar a falar aí sobre outros assuntos que envolvem aí a questão dessa área gastro. Prazer, João. Prazer foi meu. Chegamos ao final de mais uma edição da Sessão TV Atende.